Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, examinando o segundo trecho do trecho grande que nós estamos considerando, que é Mateus 19, de 1 a 12. Vamos hoje estudar o segundo trecho a partir do verso 7 até o verso 12. Por favor, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Leia comigo o bendito texto da Palavra de Deus. Replicaram-lhe então: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Jesus responde aqui diretamente à questão trazida pelos fariseus, porque eles respondem a Jesus, depois de Jesus haver apontado para o texto de Gênesis, ou seja, para a intenção inicial, para o propósito inicial de Deus com o casamento. No verso 7, então, traz a resposta dos fariseus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? A resposta de Jesus é bastante pontual e elucidativa. Jesus responde no verso 8: respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus reafirma o fato de que o propósito de Deus jamais foi esse. E, ao responder, aponta para o fato de que Moisés fez, na verdade, algo como que uma concessão. Não foi um mandamento, não foi um mandato. Ou seja, o que Moisés fez foi uma concessão. Não deveria ser a regra. O divórcio jamais foi da vontade de Deus. No Velho Testamento, nós lemos que Deus odeia o divórcio, porque esse jamais foi o seu propósito. Deus criou o casamento, Deus criou o laço familiar, o vínculo familiar, primeiramente entre marido e esposa e também entre os filhos, de uma tal forma que ele refletisse o próprio elo que Deus tem com o homem. Deus queria que o casamento fosse um reflexo do seu amor pela humanidade e fosse um reflexo desse aspecto duradouro, pleno e permanente do amor e do relacionamento que Ele mesmo tem com o homem. Assim, é natural pensar que Deus não gosta, que Ele detesta, que Ele odeia o divórcio. Por isso Jesus diz assim: não foi sempre assim, mas por causa da dureza do coração. Essa concessão, essa permissão, como o texto diz, veio por causa da dureza do coração dos homens daquela época. Dureza de coração que refletia, por exemplo, a falta de perdão, que refletia, por exemplo, os relacionamentos marcados por mágoas mal curadas, pela falta de perdão, pela dureza do coração. E é interessante essa palavra aqui, no grego, a palavra é esclerocardia, um coração esclerosado, duro.
Um coração duro não perdoa. Um coração duro fica magoado por poucos motivos. Um coração duro se ensoberbece, é cheio de rancor, de mágoa. Mas um coração mole, um coração de carne, esse sim é tratado e tratável. É tratado por Deus e pode então perdoar, pode aceitar, como é a premissa do casamento. Na verdade, aqueles homens se mostravam duros de coração e por qualquer motivo queriam repudiar a sua esposa, dar a carta de divórcio. Mas Jesus aqui alerta para o fato de que isso era uma concessão e de que essa concessão somente seria permitida em caso de relacionamento sexual ilícito, ou seja, em caso de adultério. Por isso Jesus aponta no verso 9: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Jesus está apontando para o fato de que se um homem deixa a sua mulher e lhe dá a carta de divórcio por qualquer motivo ínfimo, por um motivo bobo, como era, por exemplo, apontado, como foi apontado em alguns escritos que registram o fato de que até por causa de um alimento mal preparado, um homem chegou a divorciar-se da sua mulher, o que é sem dúvida um absurdo. Isso não seria aceito e certamente não era tolerado no reino. Aqui nós estamos no contexto do discipulado ainda e estamos falando do reino, ou seja, a conotação do que Jesus traz aqui é o ensino para nós, para os seguidores de Jesus, para os discípulos daquela época e os discípulos de hoje. Deus está então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, dizendo que Ele não tolera o divórcio, que Ele apenas concede que o divórcio aconteça no caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, no caso de adultério. E assim mesmo, o ensino de Jesus aqui parece apontar para a possibilidade até mesmo de perdão num caso como esse. Se não há dureza de coração, mas há um coração que é um coração que serve, que ama a Deus, quiçá esse coração poderá também perdoar o esposo ou a esposa no evento de uma coisa tão séria como é o adultério. O fato é que esse ensino torna claro o fato de que o divórcio deve ser sempre o último recurso e não o primeiro expediente. O divórcio não deve ser mencionado entre os casais, não deve ser lembrado, e ele apenas deve ocorrer como último recurso, quando tudo mais já foi tentado, quando tudo mais procurou-se fazer, a conversa, o diálogo, o perdão. Quando houve tentativa e mais tentativa de reconciliação, aí sim pode-se permitir, e nesse caso, somente no caso de adultério, o divórcio. É certo que naquele tempo não havia alguns eventos que hoje nós temos. Infelizmente hoje, especialmente no contexto do Brasil, nós vivemos uma verdadeira praga, que é a violência doméstica. Vivemos numa sociedade degradada, em que a mulher é vista como um objeto, em que a mulher é maltratada. E nós sabemos que a Bíblia não coaduna com esse pensamento e com essa atitude. O Novo Testamento ensina que o homem deve amar a sua esposa. O Novo Testamento ensina o valor da mulher na sociedade e especialmente o valor da mulher no contexto da família, e de maneira alguma sanciona qualquer tipo de violência no contexto doméstico. E nós vemos infelizmente hoje a necessidade de casais se apartarem por causa justamente desse tipo de episódio. Mas o fato é que a intenção de Jesus aqui é de mostrar claramente que o divórcio não é algo desejado e buscado por Deus e muito menos planejado por Deus. O plano de Deus é que a relação familiar, a relação entre uma mulher e um homem, seja uma relação
harmoniosa, amorosa, que o contexto familiar seja um contexto em que o amor de Deus une aquele casal de uma tal maneira que eles refletem então o amor de Deus entre si, no contexto da família, no convívio familiar, e também demonstre esse mesmo amor a seus filhos, e que isso seja um reflexo então, uma marca do próprio amor de Deus ali presente naquela família. Os discípulos então que estavam com Jesus parecem um pouco assustados com esse ensino de Jesus e com a dureza e a inflexibilidade, digamos assim, de Jesus ao conceber apenas o divórcio no contexto do adultério. Eles então respondem com um certo assombro. Disseram-lhe os discípulos, diz o verso 10, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, e há outros a quem os homens fazem tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Jesus trata aqui de outra questão importante, que é a de permanecer solteiro. A palavra eunuco diz respeito àqueles homens especificamente que eram, naquele tempo, castrados, porque eles cuidavam das mulheres de reis ou de líderes, eles cuidavam de haréns, e eles eram castrados para que não pudessem ter relacionamentos com aquelas mulheres que eles estavam ali confiados a eles para cuidarem. Esse contexto não era vislumbrado, esse evento não era vislumbrado no reino dos céus em absoluto, mas aqui Jesus fala de outra questão, a questão daqueles que, por vontade própria, ou porque são designados assim, ou porque o querem fazer por causa do reino de Deus, permanecem e desejam permanecer solteiros. É bem verdade que hoje, muitas vezes, aqueles solteiros são forçados a casar-se e muitas vezes até acabam se engajando num relacionamento que acaba desastroso. Mas o fato é que até mesmo a nossa sociedade de hoje parece não tolerar, parece não ver com bons olhos aqueles que decidem ficar solteiros. Mas aqui o ensinamento bíblico aponta para um equilíbrio, para um aspecto positivo daqueles que, por decisão própria e até mesmo motivada pelo reino de Deus, decidem ficar solteiros. Isso parece ser algo que Jesus abençoa aqui, e parece que Jesus diz que apenas para alguns isso é admitido, ou seja, tem que ser uma pessoa que tem consciência disso. Nós vivemos no contexto em que nós temos o sacerdócio, por exemplo, na Igreja Católica, imposto a todos os padres, a todos os homens ali, e vemos que infelizmente muitos deles acabam sucumbindo a desejos porque não estavam preparados para isso. A Bíblia aqui parece dizer claramente que somente aqueles a quem isso está designado, somente aqueles que sentem que esse é realmente o propósito de Deus para as suas vidas, estão realmente preparados para isso. É por isso que Jesus termina o ensinamento dizendo: quem é apto para o admitir, admita. O capítulo 19 continua, nós vamos no nosso próximo encontro continuar o nosso estudo. E até lá, que Deus abençoe sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.